de forma a atender às peculiaridades. Então, ou seja, o 22, ele permite que haja uma competência no âmbito dos estados e municípios que eles determinem, eles complementem a lei de licitação 866 no que couber. Lembrando que município, questões locais, estadual, questões um pouquinho mais abrangentes, mas elas não podem contrariar os dispostos na lei federal, tudo bem? Então, existe essa possibilidade da competência legislativa, tudo bem? Então, vejam vocês, está lá no texto da Constituição, mas tomem cuidado, porque são questões muito particulares e específicas. É só para que, se caso alguém queira fazer uma pegadinha com vocês, vocês estejam bem atentos, tudo bem? Princípios. Professora, quais são os princípios que regem a licitação pública? Bom, gente, os princípios são da igualdade, ou seja, preferência das empresas brasileiras. O artigo 3º, a gente falou do desenvolvimento nacional sustentável, e aí vocês vão ver no parágrafo 2º da 866, que vai falar o quê? No caso de empate, vai haver o quê? Uma preferência para as empresas que sejam brasileiras, tudo bem? A nacionalidade da empresa. Aí vocês vão lembrar também das aulas lá de direito comercial, cuidado, sócios estrangeiros, empresa brasileira, nacionalidade, vai depender de onde ela é instituída efetivamente. Então, nós estamos falando de empresas brasileiras, tá bom? Publicidade, princípio da publicidade. Lembra, a gente falou lá do LIMP do Caput do 37, publicidade está em todos os atos administrativos, toda administração, principalmente na licitação, tem que ser dado os atos de publicidade que lhes compete, ou seja, sem infringir o sigilo na apresentação da proposta. As propostas são apresentadas em sigilo, né? Porque para que ninguém saiba, né, o que o outro fez. Entretanto, a publicidade sempre é feita do edital, desde a administração pública, né, do estudo técnico prévio, enfim, né, de todos os atos, quem está no certame, quem não está, quem apresentou, qual empresa apresentou, a documentação, enfim, temos todas essas questões, fiquem tranquilos. Vinculação ao instrumento convocatório. Gente, esse princípio ele despenca nas provas. Ai, mas professor, que princípio difícil. Vinculação ao instrumento convocatório. Gente, é só... Ele está falando o seguinte, o que está no edital é lei. O que está no contrato não faz lei entre as partes? No edital, faz lei no certame licitatório. Vai ser copiado e vai ser feito no contrato administrativo? Vai. Mas calma, deixa o contrato um pouquinho mais para frente, que eu já te falo de algumas particularidades. Mas o edital, ele tem que prever o passo a passo e tem que obedecer o passo a passo do certame licitatório, tudo bem? E aí, a gente não vai ter nenhum problema. Então, esse princípio é basilar. Vejam vocês, a lei traz logo no início, no artigo 3º, o princípio da vinculação do instrumento convocatório, tudo bem? Aliás, o artigo 41, perdão, da lei 866, tá certo? E o julgamento objetivo, gente, sem ficar enrolando muito, o julgamento tem que ser objetivo. É mais vantajoso para a administração pública? Ponto. É esse que vai ser o vencedor do certame, tudo bem? 44 e 45 da 866, vocês têm que fazer a leitura desses artigos, gente, tá ok? Que ele tem algumas particularidades, e é importante que vocês saibam. Adjudicação compulsória ao licitante vencedor. Expectativa de direito. Gente, vamos lá, atenção aqui. Pelo amor de Deus. Fez a licitação. A administração pública não chamou a empresa para fazer o contrato administrativo. Posso entrar com mandado de segurança contra a administração pública? Não. Não é direito líquido e certo, gente. Por quê? Lembra que a gente falou lá atrás que a administração pública tem algumas prerrogativas? Tem algumas questões aí um pouquinho, né? Diferentes do direito privado. Aqui, gente, a adjudicação, ela é uma expectativa de direito. Ou seja, o que não pode acontecer? Não pode acontecer. A administração pública não contratar o primeiro colocado e resolver contratar o segundo. Com exceção de eventuais nulidades. Tudo bem? Isso não pode acontecer. Ah, eu não quero contratar com o primeiro colocado, mas eu quero contratar com o segundo porque eu quero. Eu, administrador público, responsável pela licitação. Não, você não pode fazer isso. Tudo bem?
Então, tomem essa cautela. Ah, mas eu contratei com a administração pública, ela nunca me chamou. Se ela nunca te chamou e nunca chamou ninguém, infelizmente, ela tem essa prerrogativa, tudo bem? É porque ela entendeu que naquele momento, isso normalmente acontece quando mudam-se as administrações, né? Até recentemente emiti um parecer justamente quanto a isso, para um município. Ele questionou, temos a necessidade de contratarmos com a administração, porque fizemos o certo. Não tem essa necessidade. E o particular até se frustrou um pouco, mas é somente uma expectativa de direito, tudo bem? Então, não se esqueçam desse detalhe que é de suma importância. Procedimento formal. Gente, tem forma específica na Lei 866, no seu artigo 4º, exigindo, né, a forma específica, procedimento formal, parágrafo único, ou seja, todo esse passo a passo que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que ele deve ser rigorosamente obedecido, tudo bem? Exceções ao dever de licitar. Dispensa e inexigibilidade, perdão. As exceções. Quando a administração pública, gente, exceção não é regra não usada, é exceção. Não pode ser usado somente nesses casos bem pontuais. Vejam vocês. Onde está a dispensa? Gente, nos artigos 17 e 24 da 866. Os artigos são bem expressos. Façam a leitura, mas vocês vão ver. Ocorre quando é possível licitar, dispensa. É possível licitar, entretanto, diante das razões de interesse público, não se licita. Então, ou seja, eu tenho o quê? Uma emergência. Ou seja, na dispensa, eu preciso de um parecer jurídico, eu preciso de um escritório de advocacia, município, preciso de um escritório de advocacia para fazer a defesa, a contestação de uma ação de indenização que veio de um particular civil contra o Estado. Eu não tenho corpo jurídico para fazê-la, porque o meu único procurador está de licença, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma licitação para contratar? Eu não tenho tempo, porque eu tenho prazo aí de 15 dias para dar essa resposta. Imagine como que eu vou conseguir abrir uma licitação. Então, o que eu vou fazer? Através da dispensa, eu vou justificar motivadamente que eu não tenho tempo hábil para fazer um certame licitatório e eu vou contratar. Claro que eu vou apresentar um orçamento dos preços, enfim, da questão técnica, eu vou fazer tudo isso. Mas eu posso dispensar, tudo bem? Inexigibilidade. Quando o artigo 25 fala, não tem como haver competição, também exige motivação. Não tem como, existe a inviabilidade da competição. Então, ou seja, eu só tenho uma empresa que faz aquele software que eu preciso para auxiliar no sistema da Previdência Social. Então, eu não tenho, como é inexigível. Como que eu vou abrir um certame licitatório, sendo que só uma empresa vai participar, sendo que é ela que vai ganhar, e eu vou gastar todo o dinheiro para eu fazer isso. Então, vejam vocês, é inexigível. E aí, vai ter a motivação. Eu vou ter que provar tudo isso que eu estou falando, né? Comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, vejam vocês, superfaturamento está já reprimido pela Lei 866, tudo bem? E a responsabilidade é solidária. Vejam vocês, lembram lá do direito civil, né? Solidário, todo mundo responde. Se eu tirar de um, eu tiro tudo de um, e eles que se virem com ação de regresso um contra o outro, tudo bem? Então, isso é importante. Vamos falar rapidamente aqui das fases da licitação. Gente, professora, quais são as fases? São as modalidades? Não. Fases. Pensem o seguinte, qual é o passo a passo? Lembra da forma? Forma específica, artigo 4º? Qual é a forma que eu preciso? Então, eu tenho uma obediência às fases. Quais são as fases da Lei 866? Cuidado com o pregão. Então, artigo 43 traz o quê? Que nós temos primeira fase, o edital. Então, o edital vai ser publicado, dada a publicidade ao edital. Depois, eu vou fazer a habilitação dos candidatos, ou seja, eu vou ver a qualificação técnica, se eles têm para que eles participem daquele certame licitatório. Depois, eu vou fazer a classificação, ou seja, eu já comprovei
a qualificação técnica para o que eu estou pedindo, e aí eu vou classificá-los com o que é a proposta mais vantajosa, quem está apresentando o menor preço com a melhor condição técnica, tudo bem? Classificação, já falei, homologação, e aí eu vou ter efetivamente o resultado final, né, efetivado, e a adjudicação, a expectativa de direito de contratar. Vejam vocês, aqui a licitação ela se encerra. Então, nós temos um começo, meio e o fim, e aqui nós temos o quê? Um procedimento. Dentro da administração pública, o contrato administrativo é outra história, tudo bem? Então, aqui fica bem claro isso. Modalidades. Quais são as modalidades de licitação? Pelo amor de Deus, anotem, gente, em todos os lugares da casa, as modalidades de licitação. Por quê? Elas são extremamente cobradas. Concorrência, nós temos o quê? A concorrência pública pela 866. A tomada de preço, nós temos o convite, o concurso e o leilão. O pregão, professor, é modalidade? É, só que não é da 866, gente. É da Lei 10.520, de 2002. Então, tomem cuidado. Segundo, perguntas do tipo, segundo a Lei 866, quais são as modalidades de licitação? Pregão? Opa, calma, que tem dificuldade aí. Eles não costumam fazer esse tipo de pergunta, mas só atentem-se a isso, tudo bem? Na concorrência pública, eu peguei aqui do próprio artigo 22 mesmo para vocês, depois vocês vão dar uma lida com calma. Participa qualquer interessado, gente. Qualquer interessado pode participar da concorrência pública, desde que a habilitação preliminar, né, na fase inicial, comprove os requisitos mínimos de qualificação que eu disse para vocês, né? Na tomada de preço, tomem cuidado. A tomada de preço, você só pode participar se você tiver previamente cadastrado na administração. E aí você tem esse cadastro que vai ser válido por 1 ano. Eu vou lá. Como assim, professor? Eu vou lá, sou empresa, quero prestar um serviço, quero fazer um contrato com a administração pública. Apresento todos os documentos para, se qualquer tempo tiver uma licitação, eu vou lá e já estou cadastrado. Então, na fase de habilitação, eu já vou estar garantido, porque os meus documentos estão lá. Esse cadastro tem validade de 1 ano. A cada ano ele deve ser renovado, tudo bem? E aí só tomem cautela. Não quer dizer que na tomada de preço somente participem aquelas pessoas que estão previamente cadastrados, né? Então, nós temos o quê? As pessoas que estão... tem condições até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, também pode participar, tudo bem? Então, nós temos aí, via de regra, aqueles que já estão devidamente cadastrados na administração pública. E por quê, professora? Porque é mais rápido. Porque na concorrência pública, ela demora muito por conta dessa habilitação, da verificação do documento, não da fase de habilitação, pós o edital. Nós estamos falando efetivamente da apresentação, porque eu tenho que abrir prazo. Na tomada de preço, eu abro prazo, mas eu já sei que a documentação já vai estar lá. Vejam vocês, aqueles que quiserem apresentar com condições até o 3º dia anterior, vai estar antes da fase de classificação e da própria habilitação. Então, ou seja, eu vou ganhar um tempo muito grande com isso. A administração ganha um tempo com essa questão. Tudo bem? Convite. Convite são 3 pessoas que eu chamo para a administração pública, para a licitação pública. E aí são pessoas, normalmente são empresas que eu já conheço, já tenho uma confiabilidade. E aí eu chamo essas pessoas e tem uma especialidade determinada, com antecedência de até 24 horas. Aliás, eu faço a carta convite, efetivamente. E aí o que acontece? Os demais cadastrados na especialidade, eles também, então vejam vocês, eu estou chamando, eu estou fazendo um convite para 3 empresas minimamente para participar daquele certame licitatório. Mas se outras empresas que já têm a especialidade, que estão cadastradas na administração, elas em 24 horas antes da apresentação das propostas podem também se habilitar, sem problema nenhum, tudo bem? Anotem isso depois, tá, gente? Porque são questões pontuais. No concurso, a gente vai falar o quê? Da escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Então, mediante a instituição de prêmios ou remunerações aos vencedores, conforme critério constante no edital publicado. Lembra que a gente falou lá da questão da inexigibilidade, né? Por exemplo, aqui, mediante concurso, a gente quer contratar quem? O show do Roberto Carlos para o aniversário da cidade. Eu vou abrir uma licitação para contratar o show do Roberto Carlos na minha cidade? Quantos Robertos Carlos, né, temos
Tudo bem, a gente tem bastante, né? Mas o Roberto Carlos, aquele que faz o show todo final de ano, é um só. Então, vejam vocês que é, né, a inviabilidade da disputa entre, né? Então, vejam vocês, esse caso é bem interessante. E aí, técnico, científico, artístico, normalmente até costuma ter uma tendência a ser essas inexigibilidades de licitação. Então, vejam vocês que aí, conforme os critérios constantes no edital publicado, na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Gente, atentem-se a esses dados que eu estou passando para vocês, porque realmente eles caem na nossa prova, tá bom? Leilão, venda de bens inservíveis para administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, previstas no artigo 19, quem oferecer o maior lance com um valor igual ou superior da avaliação. Então, vai ter uma avaliação prévia e a praça pública ou asta pública, e aí você vai ter o leilão aí com a desafetação dos bens. É importante lembrar que, quando a gente fala de bens públicos, a gente fala de um bem de uso especial, a gente tem que transformar em bem dominical para depois, efetivamente, que a gente leve-o a leilão e desafete-o, né, efetivamente da administração pública, tudo bem? No pregão, tomem só uma cautela. Pregão é uma modalidade, sim, de licitação. Outra lei que o rege, 10.520 de 2002. E o que acontece? A disputa aqui no pregão, ela tem a ver mais com o quê? O menor valor, porque é fornecimento de bens ou serviços comuns. Então, é mais célere, tanto que existe o pregão eletrônico hoje em dia. Então, ela foi feita realmente para trazer mais celeridade. Tomem uma cautela. Eu não falei para vocês as fases. Aqui no pregão, basicamente, o que nós vamos ter de distinção é a alternância da fase de habilitação. Lembra que a gente falou lá no início, o edital, a habilitação, a apresentação de documentos? Aqui vai pular. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o edital, nós vamos fazer a classificação e só ao final a habilitação. Ou seja, eu vou primeiro classificar as pessoas, as empresas que estão fornecendo o serviço, que estão pretendendo fornecer o serviço ou bem para a administração pública, e só no final, o primeiro colocado é que eu vou verificar se ele está habilitado para isso. Ou seja, eu ganho um tempo muito grande. Se na tomada de preço eu tive aquele tempo maior que eu conquistei por conta das pessoas já estarem previamente cadastradas na administração, aqui eu ganhei um tempo maior. Então, vejam vocês que é de suma importância. Rapidamente, eu vou falar para vocês aqui os valores. Vocês vão ler lá no artigo 22 da Lei 866, e aí é importante que vocês saibam, gente, convite para obras e serviços de engenharia, convite até R$150 mil, não pode ultrapassar esse valor. Tomada de preço, licitação na modalidade de tomada de preço, até R$1.500.000. Concorrência pública, acima de R$1.500.000. Eu tenho uma obra ou um serviço de engenharia e o valor vai ultrapassar R$1.500.000, eu obrigatoriamente sou levada a fazer uma licitação na modalidade de concorrência pública. E aí entra qualquer um que queira participar, se for tomada de preço, previamente cadastrado na administração, e convite todos aqueles requisitos. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, ou seja, convite até R$80 mil, tomada de preço R$650 mil, concorrência pública acima de R$650 mil. Então, vejam vocês, eu tenho uma escala progressiva que eu devo obedecer quanto aos valores. Isso é de suma importância que vocês saibam, porque não basta saber quais modalidades devem fazer o quê. Os valores influenciam na resposta dessa questão. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Estudem, leiam os artigos, leiam 866, que vocês vão ter o sucesso aí nessa prova e todas as outras que vocês escolherão fazer. Ok? Muito obrigada e até breve.